Vamos lá, galera, para pegar o embalo, América Portuguesa, parte 2. Vamos lá, parei no 7º slide, a gente está falando sobre a administração colonial. A primeira coisa que Portugal vai fazer, que Dom João III vai fazer, vai ser estabelecer o regime de capitanias hereditárias. Por que ele faz isso? Porque já dava certo nas outras colônias que ele já tinha. Isso já funcionava. Então, se já funcionava, time que está ganhando não se mexe. Então, ele começou a fazer também aqui no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. Não sei se vocês já viram, ó, 5º ano. Não vou me demorar muito nisso, não. Como é que vai funcionar depois que eu faço as capitanias hereditárias? Eu vou pegar e vou redigir um documento chamado Carta de Doação. A carta de doação, eu vou pegar essa capitania hereditária e vou doá-la ao capitão donatário a partir de uma promessa de que esse camarada que recebeu essa terra de graça vai ter como principal função proteger essa terra, essa capitania hereditária de uma invasão de alguém de fora e fazer esse negócio dar certo, fazer prosperar. Ok? Também tem aí a questão do foral, né, que são os direitos e deveres dos donatários. Primeiro, ele vai ter que conceder as 6 Marias. Também já falaram sobre isso para vocês. Capitania divide essa capitania em 6 Marias. É uma subdivisão das capitanias hereditárias para poder ajudar no processo de ocupação do litoral brasileiro. Segunda coisa, garantir a sucessão hereditária, ou seja, o filho do capitão donatário, ele será o próximo capitão donatário depois que esse camarada morrer. Pagamento do 5º, ou seja, a 5ª parte de toda a produção é dele. E o exercício da justiça civil, ou seja, ele é a autoridade máxima dentro da capitania hereditária dele, tá? Dentro do quadradinho dele, ele é a autoridade máxima, mas ele não manda uma vírgula na do vizinho. Estamos falando de capitão donatário, ele só vai mandar na capitania que ele recebeu. Suave? Vamos lá. Aí vamos ao porquê diabos esse sistema de capitanias hereditárias deu mais errado do que certo. Então vamos lá. Primeira coisa, a ausência de recursos. Dom João foi lá, deu a carta de doação, mostrou pro camarada o foral, mas não deu uma moedinha de cobre quebrada para esses caras irem lá e construir toda uma cidade, toda uma vila, levar um bando de gente para lá. Com que dinheiro? Como é que você mantém um negócio assim? Muito difícil. Então, a maioria das capitanias hereditárias, por falta de recursos, não conseguem prosperar. Outra coisa, a ausência de centralização política. Cada um falava uma coisa. Cada um tinha uma opinião. Cada um andava no seu quadrado. E aí, ficava um samba do crioulo doido, ficava uma mistura, onde cada um falava uma coisa diferente e ninguém se entendia absolutamente nada. Não havia um acordo. Alguém que administrasse todos os capitães donatários numa única pessoa dentro da colônia, não era o rei, porque o rei mandava em todos os capitães donatários, mas ele estava do outro lado do Atlântico. Eu tenho um oceano no meio. Uma viagem de oceano do Brasil para Portugal levava de 6 a 10 meses com um vento bom. Imagina se no meio dessa viagem para de ventar, porque era caravela, era barco movido a vento. Se no meio dessa viagem para de ventar, se a viagem mais rápida é de 6 a 10 meses, tu vai ficar quanto tempo parado no meio do mar, no meio do oceano? Isso é, se sobrar comida suficiente, todo mundo chegar vivo do outro lado. Se chegar. Então, essa distância de comunicação entre o cara que manda de fato e o camarada que administra desse lado dificultou muito a administração da colônia brasileira. Outro problema, muitos donatários nem sequer pisaram no Brasil. Eles mandavam as pessoas para lá e tacavam assim, muito que bem, querido, parabéns, você foi sorteado para ganhar uma terra na minha capitania hereditária. Ah, mas o senhor vai me mostrar? Não, eu te dou um mapa, você vai lá, procura, deve estar lá. Facinho. E não foi. E não estava nem aí. Só queria ganhar a arrecadação dos impostos. Outro problema, indígenas. Hoje temos poucos.
Tínhamos muitos. Nós tínhamos cerca de 20 milhões de índios morando aqui no Brasil. Como é que você vira pro camarada que passou sua vida inteira, tem mais ou menos 8, 10, 12 gerações de parentes enterrados naquela aldeia, naquela tribo, fala pra ele, levanta daí e vai embora, que agora quem é dono dessa terra sou eu. Primeiro, ele não vai te entender. Você vai falar, blá, 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 o isca essa cheia, é isso aí. Segundo, se por um acaso ele conseguir entender no mínimo a sua intenção, feliz ele não vai ficar. Então esse era o outro problema. Os caras chegavam, os indígenas já conheciam a terra, conheciam o território, e qual era a solução que o cara fazia? De noite ia lá e passava todo mundo. Quais foram as únicas capitanias que deram certo? São Vicente e Pernambuco. Só. De resto, foi tudo por água abaixo. E aí, sabendo disso, em 1547, resolvem ter a brilhante ideia de criar um governo geral, que era aquilo que eu estava falando, alguém que desse conta de todas as capitanias hereditárias dentro do Brasil, no Brasil. Não é mente brilhante? Graças a Deus ouviram, né? Deus é Pai, amém. E aí a gente segue para o próximo slide, que é um mapinha, né? Nós temos aí o Tratado de Tordesilhas, ou conhecido também como Meridiano de Tordesilhas, né? E ele vai mostrar, oh meu Deus, tá coloridinho, que bonitinho. Ele mostra para vocês todas as capitanias hereditárias em destaque, beleza? Algumas capitanias hereditárias vão dar origem ao nome dos estados que nós conhecemos hoje. São todas? Não. Não entre nessa achando que isso vai acontecer. Não, não vai. Tá? Então vamos lá, do lado esquerdo do mapa eu tenho aí o domínio supostamente espanhol, do lado direito o domínio português. Isso vai durar muito tempo? Claro que não, mas a gente assume isso aí por enquanto. Vamos lá, esses governos gerais, né, esses governadores gerais, ele era a extensão do poder da coroa aqui no Brasil, é como se ele fosse os olhos e ouvidos do rei, os olhos e ouvidos de João III aqui na metrópole, aqui no Brasil, beleza? Ele vai responder como se fosse o rei de Portugal aqui no Brasil. Então, os problemas só vão ser enviados para João III se o negócio for muito cabeludo e ele não tiver como responder sem a palavra final do rei. Fora isso, o governador-geral manda. E aí, vamos lá. Dentro desse governo geral, eu vou ter subcargos, tá? O primeiro cargo eu vou ter o provedor-mor. Ele trabalha finanças e arrecadação. Vou ter o ouvidor-mor, justiça. Capitão-mor, defesa. Os nomes sugerem. Já falei pra vocês, historiador não é um povo criativo. Nem eles, que era ótimo. Então, provedor é o cara que provê. Que dá, que fornece. Então, ele vai lidar com o quê? Com a arrecadação de imposto, porque ele precisa ter para dar. Entendeu? Então, provedor-mor, finança e arrecadação de impostos. Ouvidor-mor, os juízes. O cara tem que ouvir o raio da história, um problema, a desavença, a briga, o que quer que seja, para ele decidir o que tem que ser feito. Então, ele ouve antes de falar. Então, ouvidor-mor, justiça. Capitão-mor. Capitão não lembra a patente do exército? O exército não tem a função de defender o território nacional de invasão inimiga? Ah, garoto, chegou onde eu queria chegar. Então, o capitão-mor, ele é responsável pela proteção das capitanias hereditárias do Império do Brasil, da colônia, brasileira. Tranquilo? Então vamos seguir. Aí ficou para vocês aí no 11º slide, ó que delícia, 11º slide já, eu tenho aí o governo de Tomé e Souza, 49 a 53, 1500 tudo, tá? Tudo 1500. Então, ele vai fundar Salvador, ele vai receber os jesuítas, em particular o que estava à frente dessa missão jesuítica era Manuel da Nóbrega, e vai introduzir a pecuária aqui no Brasil. Afinal de contas, a gente precisava fazer um churrasco, né? Vamos combinar, carne é bom, né? Próximo governante, Duarte da Costa.
ele vai ter um problema para lidar, porque ele vai ter uma invasão francesa ao Rio de Janeiro, né? O que seria hoje o Rio de Janeiro. Tá? Inclusive, eles vão tentar formar o que a gente conhece como França Antártica. É a França querendo vir para cá e formar colônia e falhando miseravelmente. Nessa brincadeira vai haver aí a Confederação dos Tamoios. Tudo isso você pode ver no slide, depois tem no seu livro também. Não entre em pânico, pelo amor de Deus. Governo de Mendes Sá, 58 a 72, é um dos mais longos. Tá? É o governador Mendes Sá, né, o governador-geral Mendes Sá, que vai conseguir visualizar a expulsão dos franceses aqui no Brasil, iniciada por Duarte da Costa. Ele vai tratar de boa aí os jesuítas, a galera que mora aqui, os governos, porque estava rolando altas tretas ali dentro. Por quê? Porque o jesuíta queria catequizar os índios, porque eles chegaram à conclusão que índio, ao invés de não ter alma, tem sim tinha. Vamos catequizá-los e convertê-los à parte de Jesus, dizendo Tupamau, Jesus legal. Então, eu precisava converter essa galera, eu precisava transformar essas pessoas, esses seres desprovidos de luz, em seres iluminados, em seres católicos, seres cristãos. Qual era o problema disso? O pessoal que trabalhava nas lavouras de cana, do que quer que seja, o que ele estivesse plantando, ele precisava de mão de obra. E de onde vinha essa mão de obra? Dos índios. Então, se eu tenho os colonizadores precisando de índios para trabalhar e os jesuítas pegando os índios para educar para serem católicos e seguidores fiéis, leais à coroa portuguesa, esses índios que estavam indo para a catequese, que estavam indo para lá, não servia para mim. Não tinha mais serventia para mim. Eu não podia pegar o camarada e tornar ele escravo ali, porque ele já era cristão. Eles tinham pelo menos essa parte do código moral deles, eles tinham. E aí, como é que eu fico? Você, meu caro nobre, eu não vou conseguir me dar muito bem com o jesuíta. Eu vou olhar pra cara dele e vou falar: desgraçado, você roubou meu escravo. Então, esse camarada, Mendes Sá, ele consegue fazer uma trégua entre todo mundo, entre colono, jesuíta e governo. Beleza? Então, vamos lá. É Mendes Sá que forma a nossa lindíssima cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro. E consegue fazer isso através da expulsão dos franceses em 67. Show? Então vamos seguir. Depois que Mendes Sá vai bater um papo com São Pedro, isso aí, 12º slide. Né, o Dom João III, né, o rei de Portugal, acho que não era Dom João III mais. Você depois tem que ver. Fica a interrogação aí. Me cobra isso. O rei decidiu dividir a administração brasileira entre a repartição do norte e a repartição do sul, com 2 capitais, uma em Salvador e uma no Rio de Janeiro. Tá? Depois vem pra cá, mais uma divisãozinha, né? Estado do Brasil, capital é Salvador. Estado do Maranhão, Grão-Pará e Maranhão, São Luís, depois Belém. Reunificação administrativa, graças a Deus eles chegaram à conclusão de que dividir demais não é bom. Ser pouca divisão é ruim. Muita divisão é tão ruim quanto. O ideal é ter uma divisão ali saudável, onde todo mundo consiga resolver seus problemas. Seguindo, tem um esqueminha lindo aqui, no 15º slide. É mostrando para vocês como é a hierarquia de comando dentro da capitania hereditária, dentro do Brasil, em relação a Portugal, todo mundo, desde o chefão até o minionzinho. Então vamos lá. Lá no topo, rei, logo depois, governador-geral. Dentro do poder do governador-geral, quem é que se reporta para ele? O provedor-mor, o ouvidor-mor, o capitão-mor, os donatários, que têm capitanias hereditárias, e os governadores das capitanias da coroa. Toda essa galera se reporta ao governador-geral. Lembra que eu falei, o governador-geral é os olhos e ouvidos do rei, aqui na colônia. Quem se reporta ao capitão donatário, né, a galera do capitão donatário que tem capitania hereditária, beleza? As câmaras municipais. E quem se reporta aos governadores das capitanias da colônia, as câmaras municipais também. Show de? Então, show de. Qualquer coisa, olha o esqueminha enquanto eu tô falando, vai ouvindo, vai vendo junto, que aí fica mais fácil. Aí ele fala aqui dos homens bons, né, que eram os homens escolhidos para trabalhar nas câmaras municipais.
Aí o que tem nas câmaras municipais? Juízes ordinários, vereadores, procurador, escrivão, tesoureiro, enfim, tudo aquilo necessário para você poder administrar uma capitania hereditária. Esses homens bons, eles eram brancos, cristãos e proprietários de terra. Ou seja, se você fosse mestiço de índio, mestiço de negro, o que quer que seja, ou então fosse branco, mas fosse rico, fosse pobre, esquece. Essa profissão não serve para você. Então, vamos lá. Próximo. Eu tenho aí a atuação da igreja. Não vou entrar muito nesses detalhes aqui. Tá tudo aqui bonitinho com data. Mas eu não vou cobrar não, tá? Isso aqui fica entre a gente. Daqui a pouquinho a gente se fala mais, amores. Beijo, beijo.